Tudo começa, muitas vezes, com um empurrão. Um segundinho de raiva, um golpe totalmente impensado. O que frequentemente se inicia como um simples conflito físico pode, numa fração de segundos, mergulhar nas consequências mais severas do Código Penal brasileiro. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e destrinchar a anatomia de um crime que está bem no centro do nosso sistema de justiça, a lesão corporal. Nós vamos entender exatamente como a lei mede a dor, como ela pune a violência e, principalmente, como inovações super recentes endureceram drasticamente as regras do jogo para quem comete agressões. Mas afinal, onde é que termina uma agressão e começa uma verdadeira tragédia? Essa não é só uma daquelas perguntas filosóficas soltas no ar, não. É a base literal de como a justiça pesa a mão na hora de avaliar a violência. A gente não está falando só de uma lista de artigos num livro velho e empoeirado. O que a gente vai ver agora é uma jornada bastante tensa pelas ações humanas e pelos desdobramentos delas, que, convenhamos, muitas vezes são devastadores tanto para o corpo quanto perante a lei. Então, vamos construir a base de tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a lei tenta proteger, acima de tudo, o que os juristas chamam de incolumidade física. Palavrinha difícil, né? Mas na prática, trata-se de enxergar o corpo humano como um território blindado. É a garantia de que a integridade física de qualquer pessoa está segura contra atos violentos. E a regra de partida é extremamente simples. Não importa quem ataca e nem quem é atacado. Qualquer violação desse invólucro físico, seja com um soco, um corte ou qualquer outra força, já aciona o artigo 129 do Código Penal. Esse é o famoso crime de lesão corporal simples. Mas o que é fascinante e ao mesmo tempo assustador é a velocidade com que essa infração pode sair do controle. E é exatamente aí que a gente entra na nossa primeira parte, a escalada da gravidade. Porque a partir do momento em que o dano vai além de um machucado passageiro, o relógio da justiça acelera de um jeito impressionante. O Código Penal divide essa gravidade de forma bem cirúrgica entre lesões graves e gravíssimas, e o salto de uma para outra é dramático. De um lado, nas lesões graves, a gente tem situações como a incapacidade de realizar tarefas por mais de 30 dias, um perigo iminente de morte ou a debilidade de um membro. Até uma aceleração de parto causada por um trauma entra aqui. Mas quando a linha das lesões gravíssimas é cruzada, aí o cenário muda para perda absoluta. A gente está falando de incapacidade permanente para o trabalho, uma doença incurável, perda total de um membro ou uma deformidade estética permanente. Para se ter uma ideia do contraste brutal, a gente sai de um parto acelerado na categoria grave para a provocação de um aborto na gravíssima. E a pena imposta? Bom, ela simplesmente dispara para acompanhar todo esse estrago. O que nos leva direto para a segunda parte. O pior cenário possível: a morte. Sabe quando o conflito físico chega num ponto irreversível? Quando a violência cruza a barreira da vida e a gente entra na esfera da morte? A estrutura jurídica usa um nome muito específico para essa dinâmica: o crime pré-ter-doloso. E a mecânica dele mostra direitinho como uma tragédia se desenrola aos olhos do juiz. Basicamente funciona em 2 passos. O passo 1 é o dolo, ou seja, existe uma atitude intencional ali. O objetivo era ferir, dar o golpe, causar a lesão. Só que aí entra o passo 2, a culpa. Aquele primeiro golpe desencadeia uma reação em cadeia que ninguém calculou. Imagina que a pessoa toma um soco, desequilibra, bate a cabeça numa quina e o resultado final é uma morte acidental. O autor do soco não saiu de casa querendo matar ninguém, mas a intenção de causar dor gerou um fim letal. E olha, o código não fecha os olhos para isso. Ele qualifica e põe essa lesão seguida de morte como uma das mãos mais pesadas no sistema. E na terceira parte da nossa explicação, a gente vai falar sobre um contraponto importante: privilégios e a justiça. Apesar de todo esse rigor que a gente acabou de ver, o direito penal não é feito puramente de cálculos frios de matemática. Ele reconhece que a emoção humana é complexa e falha. A grande questão é entender quando é que o sistema dá uma aliviada. É aí que surge a lesão corporal privilegiada. Se a pessoa comete o crime movida por um valor moral ou social muito forte, ou se ela age dominada por uma violenta emoção logo depois de ser provocada injustamente, a pena pode cair de 1/6 a 1/3. A justiça meio que compreende aquela reação brutal a um gatilho insuportável, sabe? E tem mais, existe o perdão judicial. Nas lesões sem intenção nenhuma, imagina um acidente onde quem causou o machucado fere gravemente alguém que ama muito. O juiz pode simplesmente olhar para isso e dizer que a devastação emocional daquela pessoa já é tão grande que colocá-la na cadeia seria completamente desnecessário. Mas, se por um lado o sistema encontra espaço para perdoar falhas trágicas na rua, tem um território onde a tolerância desmoronou completamente nos últimos tempos. Os crimes que acontecem no escuro, atrás de portas trancadas. A violência doméstica.
2 a 5 anos de reclusão. Esse não é um número qualquer. Ele representa uma mudança monumental que foi cravada há pouquíssimo tempo pela Lei 14.994 de 2024. Essa nova legislação colocou essa pena base altíssima especificamente para agressões contra familiares, pai, mãe, filho, marido, esposa ou qualquer pessoa com quem a gente divida o teto. Acabou aquela história de tratar a agressão dentro de casa como se fosse um delito menor. Quem usa a confiança da própria casa para cometer violência agora já dá de cara com esse paredão rigoroso logo no primeiro momento. E a pressão do sistema só aumenta. Essa pena inicial de 2 a 5 anos pode crescer mais ainda, ganhando um acréscimo de 1/3 na conta. Isso acontece se a violência doméstica resultar numa lesão grave, gravíssima ou na morte. E um detalhe que muda o jogo: esse mesmo aumento de 1/3 cai automaticamente se a vítima dentro de casa for uma pessoa com deficiência. É a lei literalmente fechando um circo gigantesco de proteção em volta das vítimas mais vulneráveis nos seus próprios lares. O que nos traz ao nosso quarto e último bloco, as fortíssimas leis de 2025. Se o ano de 2024 apertou o cerco dentro de casa, as inovações legislativas de 2025 trouxeram punições inéditas para as ruas e para as salas de aula. Os novos alvos dessa proteção se dividem em 2 epicentros fundamentais: as autoridades de justiça e segurança e as escolas. É nesses ambientes que a lei resolveu declarar tolerância zero absoluta. Para entender a gravidade disso, a gente precisa olhar direto para a espinha dorsal do nosso país, a Constituição Federal. A premissa central aqui é que agredir violentamente quem trabalha nessas instituições não é só uma briga de rua qualquer. Na ótica da nova lei, agredir essas pessoas é cometer um atentado direto contra a estrutura do Estado e contra a ordem pública. Olha só como a Lei 15.159 montou isso. Ela criou verdadeiras classes com um escudo jurídico fortificado. Policiais, militares, agentes penitenciários, juízes, promotores, defensores públicos. E, incrivelmente, essa proteção se estica até os cônjuges e parentes de terceiro grau dessas autoridades. Mas tem uma ressalva técnica gigante aqui. Não é um cheque em branco. A agressão tem que ser motivada pela função que a pessoa exerce. Se for uma briga de trânsito comum que não tem nada a ver com o distintivo, a matemática não muda. A ideia é punir com peso extra quem quer afrontar o Estado atacando seus agentes ou intimidando a família deles. E detalhe, esse mesmíssimo escudo agora cobre também as instituições de ensino. O resultado para quem tenta furar esse escudo é um golpe bem pesado da justiça. Estamos falando de um aumento que varia de 1/3 até 2/3 na pena base. É uma elevação severa que cai direto nas costas de quem comete lesão intencional contra as autoridades no exercício da função ou contra quem comete agressão lá dentro da escola. Mas, por mais que esse salto seja assustador, o sistema guardou uma carta ainda mais severa na manga: o limite final de punição. Um aumento que vai de 2/3 e pode chegar ao dobro absoluto da pena. A palavra dobro tem um peso quase cinematográfico num tribunal, né? Ela representa o limite máximo que a legislação encontrou para punir as piores circunstâncias de agressão dentro dessa nova realidade. E quando é que a justiça aperta o botão de dobrar a condenação? Isso acontece quando rola a quebra de confiança mais absurda possível, misturando violência escolar com extrema vulnerabilidade. O dobro da pena é ativado na hora se a agressão dentro da escola for contra uma pessoa com deficiência ou limitação mental grave. E a punição máxima também é acionada se o agressor usa de uma posição de poder. Sabe aquele cenário onde o ataque vem de quem deveria proteger? Um familiar, um tutor ou um professor e funcionário da escola. O sistema praticamente zera qualquer chance de clemência para quem transforma um lugar que deveria ser de cuidado num espaço de trauma e covardia. Bom, depois de acompanhar toda essa jornada, que vai de um simples machucado até essas condenações dobradas pelas novas leis de 2024 e 2025, fica uma reflexão profunda e bem inquietante. Será que essa escalada monumental nas punições significa que a nossa sociedade finalmente está traçando uma linha rígida e inegociável para defender professores e pessoas vulneráveis? Ou será que isso tudo é só uma resposta meio desesperada do judiciário contra uma cultura de agressão que está tão enraizada que a única saída que sobrou foi ameaçar com prisões gigantescas? É uma dinâmica extremamente complexa entre o que está escrito no papel do Código Penal e o que acontece na realidade das ruas e das casas. E com certeza absoluta é algo que vai continuar moldando o futuro de todos nós.